As especialistas, elas são 3 advogadas especializadas em franchising. São concorrentes mais amigas, que abriram mão dos protocolos para contribuírem ao franchising brasileiro mais próspero. São elas, por ordem alfabética, Andréia Oríquio, Flávia Amaral e Melita Novoa Prado. O objetivo deste painel é discutir sobre temas atuais, trazendo o que está acontecendo no mercado de franquias e opinando de forma independente quais as respostas ou perguntas que o sistema de franchising deve se fazer neste momento. E falando em momento, sabemos que o atual é crítico para o franchising, pois algumas franquias tiveram que fechar suas portas e estão reabrindo agora, depois de quase 90 dias, como restaurantes e lojas de shopping center. Outras conseguiram operar de forma híbrida, atendendo seus clientes online ou em alguns até em lojas de rua, dependendo do estado. Mas a grande maioria viu suas receitas despencarem, o que forçou alguns franqueadores a flexibilizarem sua cobrança de royalties. O grande problema é que o fôlego financeiro de franqueadores e franqueados está acabando. E agora? Se o franqueador não cobrar, fica sem receita. Se o franqueado não vender, não tem como pagar. Como os franqueadores que vocês conhecem estão lidando com essa situação? Queria então entregar esta pergunta para Andréia Oríquio. Só porque eu começo com A. Aí. Olha, boa tarde a todos. Enorme prazer estar aqui. Só para não perder mais tempo, a situação é mesmo desafiadora. A gente não quer repetir aqui esses 90 dias de desafios que todas as redes, principalmente que atuam sob o sistema de franquia, passaram. Umas melhores, umas piores, porque a gente tem que entender alguns cenários. Numa parceria de franchising, normalmente e como regra, existe a cobrança dos royalties para a manutenção do suporte, do apoio, da posição de marca, enfim, de tudo aquilo que a franqueadora entrega para a sua rede. E, de uma forma geral, essa cobrança de royalties é baseada dentro de um cenário típico sobre várias formas, mas uma delas é sobre o faturamento bruto da unidade franqueada. Ora, com essa imposição do governo, das medidas de fechamento do comércio e de isolamento social, obviamente o faturamento de várias unidades franqueadas e, obviamente, unidades próprias das franqueadoras tiveram faturamento zero, né? Quando você tem redes de franquia que tem um formato de cobrança de royalties, seja por um valor mínimo, seja sobre outras bases, o cenário ficou menos ruim, mas muito ruim da mesma forma. Agora, quando as redes, de fato, só têm como única remuneração os royalties recebidos da rede, esse desafio não foi só dos franqueados, é da própria franqueadora. Então, a gente tem orientado os franqueados para não olhar só para o incremento de receitas, ou seja, buscar novas fontes de receita para as unidades franqueadas, para elevar o faturamento ou manter um faturamento mínimo que abasteça a franqueadora de royalties, mas também olhar com muito carinho de verdade as despesas do franqueado e as despesas da franqueadora, para que isso também reduza o impacto, né, daquilo que é cobrado e a franqueadora possa, dentro dessa revisão, e se for o caso, reduzir o percentual de royalties, né? Sempre quando a gente está falando aí, de novo, de percentual sobre faturamento. Então, a primeira reação das redes de franquia não foi negociar royalties, foi efetivamente trabalhar na busca de novas receitas para fazer frente aos compromissos financeiros, não só com a franqueadora,
mas com o sistema como um todo, né? Fornecedores, parceiros comerciais, locadores, né? Hoje, inclusive, eu vi a Celina Koch chegar, hoje o dia a atenção está completamente voltada aos boletos que os lojistas receberam das locadoras de shopping center. Então, cada vez realmente o foco é para uma despesa, mas a despesa da franqueadora, que é o objetivo aqui desse nosso bate-papo, ele é fundamental, porque sem essa receita, as franqueadoras, e que têm na sua essência de negócio a gestão da rede, não têm recursos para fazer essa gestão quando a rede mais precisa. Maravilha, Andréia. Muito obrigado pela sua participação. Então, entendo que o que você vê é um foco, é uma união na receita, né? Para que todo mundo se junte e, ao invés de tentar falar em negociar, até porque muitas vezes, como você mesma disse, a maior parte cobra sobre um faturamento, né? Um percentual do faturamento, então significa que a franqueadora também já está ganhando menos percentualmente, Sem né? dúvida. Sem Entendi. dúvida. E aí Perfeito. vamos concentrar a energia não na cobrança dessa dívida do franqueado, mas colocar essa energia na alavancagem de novas fontes de renda para esse franqueado, de novos canais, né? Seja pela internet, seja o online, que realmente tem dado uma ajuda enorme, seja alavancando pontos de venda de quem consegue estar aberto e movimentar e circular as mercadorias, é isso. E os produtos e os serviços, de uma forma geral. O delivery veio muito bem nessa hora. Maravilha, Andréia. Muito obrigado pela sua participação. Queria ouvir agora a opinião da Flávia. Flávia, como os franqueadores que você conhece estão lidando com essa situação? Bom, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com as minhas queridas amigas e o querido Cita participando desse evento. A ideia, eu acho que é legal também a gente falar um pouco da ideia desse evento, né, desse bate-papo, porque como a gente atua há muitos anos com franquia, a gente e todas nós entendemos a preocupação e a situação dos franqueados e franqueadores, e a gente já tem mais ou menos um balanço aí do que a gente viu nesses últimos meses. A nossa preocupação foi como é que a gente pode trazer para a discussão a questão da retomada, mas do ponto de vista da importância dos royalties para a sobrevivência do franchising, né? Porque a preocupação é como é que a gente, como é que os franqueadores vão conseguir incentivar que os franqueados se motivem a voltar a pagar royalties, porque claro que isso é visto como uma despesa, mas existe todo um racional para que isso se reestabeleça, porque a gente precisa também fazer entender que a sobrevivência dos franqueadores ela é essencial para a sobrevivência das redes. Como a Andréia bem falou, a gente tem os royalties aí permitindo que os franqueadores possam se programar e se planejar para lançar novos produtos, lançar novos serviços, lançar novos tipos de fazer negócio, mas ele tem toda uma estrutura para bancar. Então, por outro lado, a gente entende o desafio dos franqueados e essa questão de a gente ver, na maioria dos casos, franqueadores com royalties estabelecidos sobre percentual de faturamento bruto. Isso acabou sendo um super baque aqui no nosso segmento, porque se os franqueados não estavam faturando, os franqueadores também não tinham que cobrar, muito poucos cobram algum tipo de royalty fixo. E aí, sim, trouxe a necessidade também da gente discutir. Será que não é o momento também de se pensar em outros formatos de royalties, né? Porque assim, vai ser um super desafio agora. A gente tem que pensar no macro. O franchising ele depende desses players. A gente entende-se a questão da dificuldade dos franqueados ou da impossibilidade dos franqueados
pagarem royalties, mas, por outro lado, até quanto tempo os franqueadores aguentam sem royalties? E aí eu já entro um pouco nos exemplos de casos em que, nos meus clientes, o que a gente viu? A gente viu casos de isenção de royalties por um determinado tempo limitado, tá? Nós vimos também flexibilização na cobrança de royalties, em que se cobrava uma parte e uma outra parcela desses royalties era jogada mais para frente, ou seja, até o fim do ano, parcelada. Então, a gente viu realmente uma criatividade aí também dos franqueadores para estimularem que os franqueados recuperassem algum fôlego ou não afundassem totalmente. E a gente sabe que algumas lojas, algumas unidades vão fechar efetivamente, mas dentro desse cenário, eu acho que uma coisa se provou muito eficiente. Eu acho que o franchising tem uma característica que é bem interessante, que ela é baseada em construção de relacionamento diário, né? Então, a comunicação entre as partes, ela se tornou essencial. Eu acho que os franqueadores, eles precisam agora também ter a habilidade de convencer, e não com base em contrato necessariamente, da importância de se retomar a cobrança de royalties, e aí sim pensar talvez em alguns modelos mais criativos e que pode demandar eventualmente alterações de contrato. Mas a questão da comunicação, ou seja, o que eu tenho visto também muito eficiente assim com as redes que eu trabalho é a questão da comunicação. O franqueador, ele precisa trazer uma prestação de contas, ser transparente, mostrar o que ele tem feito, qual que é a importância daqueles valores para a sua sobrevivência e ouvir bastante os franqueados. Eu acho que foi um momento de grande união de redes, né? Até para aproveitar melhor os talentos das franquias. Porque, assim, uma coisa é certa, os franqueadores também precisam sobreviver. Por quê? Porque isso é essencial para a gente manter o franchising vivo. E a gente vai ter que encontrar um equilíbrio. Essas renegociações de royalties, elas não vão poder durar muito tempo, então a gente tem que realmente pensar aí, por exemplo, será que é o caso de se buscar novos negócios dentro e acoplar isso dentro do franchising? A questão das vendas online, né? Ou o delivery como algo que vai passar a ser cada vez mais parte das nossas vidas. As pessoas ainda vão ter medo de sair de casa, então, assim, os negócios vão ter que ser pensados assim, e a gente tem que pensar juntos na sobrevivência do todo, do franchise. Muito bom, muito bom. Gostei muito quando você apresentou dos formatos de cobrança, né? Casos de isenção temporária, outros prorrogaram as suas cobranças, deixaram para cobrar mais para frente. Teve gente que isentou totalmente, gente que isentou parcialmente. Então, não houve um modelo vencedor, um modelo principal. O que houve é cada um entendendo como que funciona. Eu acho que olhando também para dentro de casa, né? Ninguém sabia quanto tempo ia durar quando fez essa negociação inicial. Exatamente. De royalties, né? Mas gostei muito do foco aí no relacionamento diário e comunicação, que está muito ligado à nossa próxima pergunta. Vou passar agora a palavra para Melita Novoa Prado. Melita, muito bom ter você aqui como uma das especialistas, e queria então entender como os franqueadores que você conhece estão lidando com essa situação. Bom, boa noite, boa tarde, gente. Obrigada aí pela participação de todos. Obrigada, Flá, obrigada, Cita, Andréia. Bom, a nossa intenção aqui de bater esse papo é colocar para vocês as experiências que a gente está tendo, cada uma no seu escritório, né? Eu acho que a experiência que a gente teve, está tendo ainda, é o seguinte: acho que todos foram pegos de surpresa, né? A vida deu uma parada, é como se, sei lá, tivesse quebrado a perna, não posso mais andar, né? E aí, o que eu faço? Né? Mas eu tenho uma corrida, eu estou numa maratona, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... E aí, gente, eu acho que os segmentos se comportaram diferentes. Não teve um comportamento padrão.
como é que fez o segmento de vestuário, segmento de alimentação, segmento de perfumaria. Você teve alimentação, primeira coisa que o franqueador pensou, pô, vou entregar, vou fazer delivery. Quem tinha, beleza, conseguiu melhorar, aprimorar, foi. Quem não tinha, não deu tempo para implantar e durante 3 meses ainda está fechado, porque ainda está tendo que estabelecer. Quem tinha e-commerce, legal, já vendia para o e-commerce, vou, na verdade, melhorar esse canal. Quem fazia delivery, mesmo de confecção, que algumas já faziam delivery, sacolinha para cliente e tal, sofreram, porque assim, quem tem ânimo para comprar? Porque, gente, essa crise, ela não é uma crise de saúde, ela é uma crise de transformação pessoal. Nós estamos passando por um momento de revisitação das nossas vidas como seres humanos. Ela não é tão simples. Ninguém aqui está com Covid. Nenhum de nós aqui está com Covid, mas estamos presos em casa. E ninguém está doente. Mas hoje nós não podemos trabalhar. Então, é muito pior, porque é um aprisionamento compulsório que a gente vive, que nos deixa, que a gente perde uma das qualidades mais importantes da vida, essencial, que é a liberdade. Então, eu acho que com isso, mexe com toda uma rede. Você, quando tem uma rede de franquia, não são todos que se comportam da mesma forma. Esse é o grande desafio do franqueador. Porque a Melita pode entrar numa síndrome de pânico e não querer fazer delivery. Não quero, não vou, imagina, não vai dar certo. E não faz. Pode ter outro franqueado que está mais preparado para o caos ou teve uma outra formação, uma estrutura, e ele consegue logo se apoderar de novas ideias e praticar. O que a gente viu? Um empoderamento grande dos franqueados, quer dizer, muito franqueador que já não aparecia na comunicação com o seu franqueado, começou a fazer live, começou a participar de reuniões com os franqueados, começou a empoderar os franqueados, porque em determinado momento você fala, bom, eu sozinho, meus conhecimentos não bastam. Aliás, conhecimentos de ninguém bastam hoje. Nem os meus, nem os de vocês, nem de ninguém. Por quê? Porque é uma situação inusitada que a gente nunca passou. Conclusão, vamos ouvir, vamos trocar. E eu acho que tudo isso que está acontecendo no mercado é isso. É franqueado ouvindo franqueador, franqueador ouvindo franqueada, milhões de lives, todo mundo querendo, de uma certa forma, o quê? Inspiração. A gente tem que buscar inspiração para achar alguma solução, para tentar encontrar um caminho. Porque o royalty é uma coisa muito objetiva. Tá bom, está escrito no contrato, você deve me pagar no faturamento. Beleza, você não está trabalhando? Eu até consigo negociar, isento, desconto e tal. Mas e aí? E na hora que ele começar a trabalhar como agora? Está trabalhando 4 horas por dia ou 3 horas, dependendo do ponto, e o franqueador fala, bom, e aí, meu dinheiro? Você está de brincadeira que você vai me cobrar no meio de uma pandemia. Cara, eu não ganho dinheiro faz 3 meses. Então, gente, eu acho que a gente está realmente no momento que, concordo com as meninas, tem que trazer novos negócios. Eu acho que a gente hoje, no escritório, está só fazendo esse tipo de reflexão, fazendo os nossos clientes repensarem, refletirem o que eles podem agregar, né, de novos negócios, de novos faturamentos para esse franqueado. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante não é só a gente trabalhar o lado emocional desse seu parceiro, mas é mais do que isso. A gente tem que se aprofundar, porque está todo mundo passando por uma grande transformação de sentido de vida. O que realmente importa para mim? Qual é o sentido que eu quero dar na minha vida? E eu acho que a marca, ela é muito resultado disso, desse sentimento do franqueador, do dono da marca, dele realmente falar, bom, gente, e agora? Agora a gente tem que revolucionar, agora a gente tem que se reinventar, renascer, aí vamos usar a palavra que a gente quiser, mas por onde eu começo? Qual é a inspiração que eu preciso, a reflexão, para sair deste esquema que a gente vive, que deu certo, pode até ter dado certo até 4 meses atrás, 3 meses atrás, mas agora o mundo é outro. E a gente vai sair na rua e a gente vê que as pessoas estão diferentes, que as pessoas olham para a gente com outra cara, parece que todo mundo é contaminado, né? Ninguém quer ficar perto, todo mundo se evita. Então, como é que é o mundo aí fora e como é que esse franqueado está preparado para enfrentar este mundo também? Então, eu acho que esse fator humano, eu acho que o franqueador tem que dar muita atenção. Eu sei que é difícil, porque já é difícil você prevalecer regras, sistemas,
no sistema de franquia, mas agora é mais desafiador ainda, porque os franqueados estão com comportamentos diferentes e a gente hoje está conversando muito para fazer com que eles tenham força, não só força de trabalho, mas que eles saiam da inércia, né? Porque, de certa forma, alguns ficaram muito inertes e tenham vontade, motivação para ir adiante, para buscar, para participar das ideias do franqueador, para poder contribuir. E isso a gente só consegue através do diálogo e da conversa. Então, Maravilha. no Quando primeiro você momento. fala da transformação do ser humano, né, Melita? Eu tenho pensado muito na transformação do ser humano e na transformação do negócio. Se a gente voltar para a origem do franchising, eu tenho alguém que tem um negócio de sucesso, esse negócio deu certo, esse negócio é lucrativo, eu tenho cliente querendo comprar, eu tenho cliente disposto a pagar, eu como empresa fiz esse negócio ser um sucesso e agora eu vou franquear esse negócio em troca de royalties. Então, essa é a origem, né, do franchising. Quando a gente está num momento em que o consumidor ele não deseja ou ele não consegue, porque hoje não consegue comprar o seu produto, é hora de você revisitar o seu negócio e pensar o seguinte: quanto tempo eu aguento em cima do modelo de negócio antigo? Porque talvez se o seu negócio antigo, né, dentro desse momento de pandemia, não conseguir sobreviver por 6 meses, por 1 ano, o seu negócio vai acabar. Então, para que você possa cobrar royalty, você tem que ter um negócio adaptado ao que a gente está vivendo agora. E o fato é que se ele não estiver adaptado, não tem como cobrar, as pessoas não estarão dispostas a comprar o serviço, logo, talvez o seu negócio tenha acabado. E se a sua empresa acabou no modelo antigo e você não conseguiu se reinventar, o duro é que não tem quem culpar. Você foi vítima de um acidente. Né? Eu estou andando num carro, um ônibus vem e me atropela e me mata a minha família. Não adianta culpar o motorista do ônibus. Fui vítima de um acidente. Então, existem algumas pessoas, algumas empresas que são vítimas do acidente. Outras conseguiram se reinventar porque tiveram espaço para isso. Não estou julgando ninguém. Tiveram espaço e estão tendo... se adaptando, conseguindo faturar 50% do que faturava antes, 60% a 70%. O fato é, você, como franqueador, vai conseguir cobrar royalty se o seu produto ou seu serviço estiver adaptado ao cliente e se esse cliente conseguir comprar para que você consiga remunerar toda a cadeia. Então, revisitar o modelo, eu acho que é tão importante quanto a gente revisitar a gente como ser humano, né, e entender como consumidor e como prestador de serviço também, se a gente tem relevância ou não. Essa grande crise ela é um grande catalisador. Eu acho que é isso que a gente está vendo, né? Várias coisas, movimentos de transformações lentos que estavam levando, que levariam mais 2, 3 anos para acontecer. A gente vem falando sobre as profissões do futuro. Aconteceu tudo agora, catalisado, pegando todo mundo de surpresa. Mas o fato é, estamos todos aqui, como vocês mesmas disseram, alguns conseguiram sobreviver, né, conseguiram se adaptar, já estavam prontos, como a Melita falou, já tinham ferramentas online, e quem não estava preparado, sim, você pode ter sido a empresa mais competente do mundo do ano passado. Se você não está preparado para viver num mundo online, eu não tenho muito o que dizer para você caso você não se reinvente. Mas, e agora, como é que a gente administra o desconforto da rede? Então, eu queria voltar a perguntar para vocês, queria chamar a Andréia. A situação está instaurada, Andréia. A gente tem que resolver esse problema, como vocês mesmas falaram. O franqueador que tinha fôlego deu um voto de confiança para o franqueado negociando, dando algum tipo de carência, só que agora ele precisa sobreviver. Né? A analogia que a gente faz é aquela quando a gente está no avião e despressuriza a cabine. Primeiro, o aeromoço ele diz o quê? Primeiro você coloca em você e depois você coloca na criança do seu lado. Né? Como que você, Andréia, está vendo as redes administrando essa situação nesse momento, esse desconforto? Eu falava que eu acho que essa análise tem que ser feita sob
duas fases, né? Uma imediata e uma que eu diria a médio prazo, que eu acho que é 2020. 2021 é uma outra história. A gente está com um campo de visão muito limitado do que vai acontecer com o mercado, com o consumidor, com o Brasil e com o mundo. Então, eu acho que, nesse momento, a gente tem que focar em soluções ou ideias mais imediatas e, a médio prazo, 2020, começo de 2021. Eu acho também que impor na franqueadora uma solução é muito oneroso, ela está no barco tanto quanto os franqueados. Então, achar que essa solução é individual, também não acho prudente. Então, a gente tem trabalhado com essas questões de trazer esse crédito que está faltando, né, tanto na ponta do franqueado como na franqueadora, através de outros mecanismos que não a ajuda do governo, as linhas de crédito que não chegam na ponta, porque, de novo, está tudo aí, mas não chega. Então, eu acho que um problema, uma questão mais imediata é como trazer recursos para a rede, né? Para que tanto o franqueado consiga honrar os seus pagamentos, os seus compromissos, e se prepare para esse momento da reabertura com uma equipe motivada, com uma equipe completa, com um estoque que atenda adequadamente à retomada, porque pode ser devagarzinho, mas ela vai acontecer. E nesse ponto, nunca foi tão verdadeira a expressão que o próprio segmento de franquia criou, que é a figura do sócio-operador e o sócio-investidor, né? Nunca foi tão importante você ter essa alavancagem financeira dentro do sistema de franquia. Então, a gente tem trabalhado, sim, com a possibilidade de alavancar crédito até mesmo pela franqueadora, para que essa franqueadora aporte na rede franqueada. E assim injete o dinheiro, que é a única coisa que está faltando, porque eu concordo com tudo que as meninas têm falado. O foco está sendo nas pessoas, a gente tem que pensar em outras maneiras de fazer esta cobrança, mas, acima de tudo, hoje o nosso problema é financeiro. É como pagar a folha de pagamento, é como pagar o boleto do banco. Então, esse mercado está precisando de dinheiro. E, como oportunidade, a gente também viu que a crise trouxe muita gente querendo investir, né? Muita gente, acho que nessa linha da Mel também, né, de revisitar os seus interesses e os seus propósitos, né? Assim, deixa eu fazer já. Eu gostaria de fazer já. Acho que nunca tantas pessoas trouxeram a curto prazo as suas realizações. É melhor eu me garantir agora, é melhor eu fazer agora, é melhor eu me planejar agora, porque, como eu disse, está tudo muito indefinido. Então, a gente tem buscado unir esses investidores aos franqueados que estão necessitando, e as próprias franqueadoras, desse capital de giro ou de funding que a gente faz, né? Além do que eu já disse, de criar esses outros canais. Eu acho que a pandemia trouxe essa realidade também, que a franqueadora, como natureza de negócio, só se apoia no royalty, seja fixo, seja variável, enfim. Todos os ovos estão na mesma cesta da rede, quando, na verdade, ela devia estar alavancando parcerias comerciais, e agora o rebate nunca fez tanto sentido, porque, de novo, a franqueadora é a grande gestora da rede. É ela que propicia as melhores negociações, né? Inclusive para os franqueados, que é o papel que ela está fazendo agora, negociar a taxa de crédito, taxa de banco, a maquininha, fazer uma negociação conjunta com os fornecedores. Então, esse é o grande papel da franqueadora, e, por vezes, isso não tem que ser cobrado só ou apenas através dos royalties, né? Fazer também essas parcerias comerciais serem monetizadas,
de alguma forma, né? Alavancar outros canais com outro tipo de parceiro. De novo, eu posso até usar, e a Mel colocou muito bem, o empoderamento que foi feito no franqueado lá na ponta, né? Foi liberado o Instagram para ele, foi liberado a venda direta, enfim, a sacola, o delivery, a gente realmente empoderou o franqueado lá na ponta. Mas a gente deve empoderar ele, inclusive, para ser o nosso contato naquela região, né? Que chegue o produto ou o serviço em outros canais que não somente a loja própria ou monomarca. Porque, de novo, é isso que vai fazer girar. Acima de tudo, reveja o modelo de negócio, porque você colocou muito bem, Cita. Assim, o modelo de negócio do franqueador, ele foi feito numa outra realidade. Nós já estamos numa nova realidade. Ele já não cabe mais do jeito que era neste novo momento. Então, é hora, sim, de rever o modelo de negócio como um todo. Trazer o digital como parte dessa transformação que a gente fez em 10 dias, né? O que estava programado para fazer em 2 anos. Então, reveja o modelo de negócio para que haja realmente uma contribuição para a franqueadora vinda de várias fontes e não somente do franqueado. A gente nunca viu uma franqueadora tão dependente dos franqueados. Né? Até agora era o contrário, o franqueado dependia muito da franqueadora. Nunca se viu uma inversão de papéis tão grande, mas eu acho que é um bom alerta para a franqueadora olhar para fora, né? E olhar suas outras possibilidades. A verdadeira disruptura do modelo é essa. Não é adaptação. A gente não está falando só de adaptação. A gente está falando de pegar um papel em branco, olhar esse novo consumidor, olhar essa nova geração que traz esse consumo online, olhar esse novo mercado, porque de fato a gente tem um novo mercado, e criar um negócio para este futuro. E não pegar o passado e tentar aí meio que aparar as arestas. Muito bem colocado, Andréia. Anotei algumas coisas incríveis que você falou aqui, né? Primeiro, trazer recursos para a rede. Então, é o momento da gente de sobrevivência, mas não adianta eu trazer recurso se eu sei que daqui a 2, 3 meses esse recurso vai acabar e a gente não conseguiu sobreviver nesse novo momento, logo tem que revisitar o modelo de negócio. Coisa que eu acredito que todos os franqueadores competentes estão fazendo dioturnamente, né? Então, a gente está falando aqui, dando as nossas opiniões, mas a gente que vive no meio vê sacadas brilhantes, vê pessoas se reinventando, vê redes achando novos nichos de mercado e assim, se aproveitando. E só para complementar, respondendo objetivamente a sua pergunta, esse é o maior conforto que o franqueado pode ter. Saber que o franqueador dele está brigando pelo negócio, está sustentando o negócio de uma outra forma. Porque, de novo, não, às vezes não é só negociação que a gente mostra esse acolhimento. Né? Sem dúvida nenhuma, hoje é necessário esse acolhimento, mas mais do que isso, o franqueador liderar esse processo de transformação, de reinvenção. Maravilha. Eu vou passar agora a palavra para Flávia Amaral. Flávia, como que os franqueadores que você conhece têm feito para administrar esse desconforto na rede? Ela também está sem o áudio. Enquanto isso, vou ler um comentário muito importante aqui do Rodrigo Abreu. 3 lindas e 1 feio, mas todos com muito conteúdo e grandes amigos. Obrigado, Rodrigo. Estou muito feliz com esse comentário. É porque a Mel tem que dar o unmute na gente, tá? Só para você. Então, toda vez a gente vai dar o mute e depois ela libera. Bom, além do que a Andréia falou, eu penso também em algumas oportunidades que a gente pode trazer como experiência para as redes de franquia, para ficarem atentas. O fato do dólar estar muito alto pode ser um momento também interessante para a gente pensar em investimentos internacionais.
A gente trabalha com clientes estrangeiros que estão olhando para o Brasil com bastante carinho, mesmo em momento de crise, porque o dólar e as moedas estrangeiras, o câmbio, né, está super favorável para isso, para a gente receber investimentos. Então, em linha com o que a Andréia comentou, sim, é uma forma de os franqueadores capitalizarem as suas redes, talvez pensar um pouco na possibilidade de se unir a investidores estrangeiros. Não que seja um caminho fácil, porque é bem complexo, os investidores estrangeiros são bem exigentes, mas eu acho que o franchising brasileiro ele é bastante maduro e comporta esse tipo de investimento também. Então, eu daria como dica ficar atento a isso, a oportunidades com parceiros estrangeiros. A questão da parceria para outros negócios e também falaria entre redes. Eu acho que isso nunca ficou tão necessário e tão forte, ou seja, você olhar também para os seus conhecidos e eventualmente concorrentes ou parceiros de outros, franqueadores de outros negócios para pensar em modelos de negócios conjunto. Os franqueados, eles precisam e têm agora um papel essencial também nessa eu vou chamar de cogestão, não é exatamente no sentido jurídico do termo, mas assim, essa colaboração, porque não dá para, como a Andréa falou, colocar isso apenas nas costas dos franqueadores. E aí a gente tem um dificultador, pessoal, que é o seguinte: a pandemia, vocês devem ter ouvido falar a questão de é evento de força maior, é fora do controle das partes, blá, blá, blá. Quando a gente levanta esses aspectos de força maior, normalmente a gente está, num momento não pandemia, falando de um evento que afeta uma das partes e que aí causou um desequilíbrio contratual para uma das partes e que, portanto, ele precisa ser levantado na discussão para justificar um término ou uma renegociação. Neste caso aqui, a gente tem um evento que afeta ambas as partes. A gente não vai criar gradações. Pode ser que realmente uma parte foi mais afetada que a outra, mas o fato é que o evento afetou ambas as partes. Então, se a gente tem essa situação, a gente também não pode depender 100% do contrato no sentido de que levar a ferro e fogo tudo aquilo que está escrito, porque os próprios juízes eles estão também levando em consideração o evento ter afetado ambas as partes. Então, por exemplo, numa discussão judicial, o que a gente tem visto nas decisões não são decisões que são 100% para um lado ou 100% para o outro. A gente tem visto o esforço também de juízes para se chegar no meio termo. Tudo isso para dizer o seguinte, que mais que nunca, essa conexão entre franqueadores e franqueados, essa criação de canais de comunicação, ela é vital. Os comitês, na minha visão, e aí com a experiência com os clientes, eles têm sido também essenciais nessa repartição, não só de responsabilidade, mas também de identificação de oportunidades. E eu acho que assim, a gente está eu li um artigo recentemente sobre tecnologia, né? E a gente está falando muito de robotização, enfim, mas a gente, ao mesmo tempo, a gente está na era da economia emocional, ou seja, a gente também está falando de conexões de pessoas. Então, a gente tem que criar um ambiente não só favorável para renegociações, mas também para os franqueadores, eles têm que ter a habilidade de convencer que os royalties, eles são importantes. E por que eles são importantes? Por que de repente, o franqueador se propõe a entregar? Porque não adianta a gente simplesmente recorrer ao contrato e dizer, olha, mas você me deve royalties. A gente tem que... A situação do outro, ela vai ser levada em consideração. A gente, nessas negociações, eu por exemplo, tive um caso recente que o cliente virou para mim, o franqueado notificou ele, e disse, quero terminar o contrato, quero rescindir o contrato, não tenho mais fôlego financeiro, para mim está tudo horrível, blá, blá, blá. E foi super agressivo na notificação. O franqueador recebeu essa notificação também muito agressivamente, ficou enfurecido e falou, vamos fechar.
Eu entrei na jogada e, para mim, poderia ser muito interessante fazer a discussão judicial, mas o espírito não é esse. Eu acho que agora, assim, a gente podendo evitar a discussão judicial, na minha visão, é melhor. Discussão judicial é perda de foco, é perda de dinheiro e foge das nossas mãos. Então, como é que a gente consegue controlar isso? Eu conversei com a cliente e falei, deixa eu negociar, me põe como teu diretor de operações, porque eu acho que ainda tem como salvar essa operação. Eu acho que está faltando uma comunicação. E a gente conseguiu, com bastante jeitinho, eu digo, na conversa, no tato, salvar aquilo. No fim das contas, era um problema de comunicação ali, assim, e depois o franqueado topou permanecer. Então, eu acho que a gente tem que, sim, tirar... E os ânimos estão muito à flor da pele também. Então, acho que a gente precisa pensar não só na invocação do contrato, mas, assim, tem outras coisas em jogo. Como é que a gente consegue motivar e fazer os nossos franqueados entenderem que os royalties são uma questão de sobrevivência da franqueadora e, portanto, do sistema. Ao mesmo tempo, é um momento de se repensar se o formato até hoje adotado para a cobrança de royalties, ele é o formato mais adequado. Será que não é o momento da gente repensar também? A gente tem uma maturidade no nosso franchising que permite que a gente consiga pensar em formas diferentes. Vamos olhar para ver o que está acontecendo lá fora, ver o que os outros franqueadores estão fazendo, vamos fazer um benchmarking. Flávia, muito legal a sua pontuação. Estou te interrompendo porque o seu tempo acabou. Ai, então, meu Deus. Eu tentei ser mais elegante com isso. Já podemos desbloquear o microfone da Mel, mas ela desbloqueia. Mas você falou coisas muito importantes. Então, esse acesso ao mercado internacional, a gente sabe que não é fácil, mas dá para procurar. É uma luz, né? Significa que tem lugares que estão dispostos a investir no Brasil e quando o dólar explode, realmente todo mundo volta a olhar para a gente. Então, eu acho que vale a pena o exercício, né? E olhar o que outros franqueadores de outros negócios estão fazendo, né? A gente está trazendo alguns exemplos aqui, é muito importante também. Adorei a interação sobre eventos de força maior, entendi que perante, dentro de uma cláusula contratual não dá para aplicar isso, porque envolve as duas partes e não apenas uma. E a dica sobre criar canais de comunicação e criar comitês para que a gente esteja próximo da rede para discutir esse assunto e principalmente, né, mostrar o seguinte: o royalty, ele é a receita da franqueadora, ele não é o lucro, né? O que existe de triste, né, numa relação quando a gente está formatando uma franquia, o royalty, ele é sempre muito para quem paga e pouco para quem recebe, porque quem paga está recebendo, está sentindo que está dividindo o seu lucro, né, que poderia ficar com aquele dinheiro de lucro, e quem recebe depende daquilo para tocar a sua operação. Então, conseguir mostrar a importância disso, eu concordo com você, faz toda a diferença. Passo a palavra agora para Melita. Melita, como fazer para administrar o desconforto da rede? Como você tem visto isso nos seus clientes? Bom, partindo um pouco aqui do que as meninas estavam falando, eu acho que essa nova convivência com a realidade que está aí, eu acho que o franqueador tem as alternativas, como vocês falaram. Legal, vamos revisitar o modelo de negócio, vamos buscar crédito para a rede, vamos, de repente, pensar numa expansão internacional, vamos fazer parceria com outras marcas. Eu só acho que, no primeiro momento, não dá para se fazer tudo. As decisões devem ser muito ágeis e o franqueador tem que se planejar, né? E por que eu falo do humano, gente? Porque é o humano que faz o negócio. E franquia, vocês sabem, a franquia é filha do franqueador. Quando o franqueador monta o seu negócio por franquia, é muito ele. Quem decide é ele. O DNA é dele. E vocês sabem, a gente trabalha 1000 vezes. Quantas vezes a gente está conversando com o franqueador e fala, olha, eu poderia fazer assim. Mas, no fim, as coisas vão ser feitas se ele quiser. E as coisas vão ser feitas do jeito que ele quer. Então, por isso que eu volto
a retomar o assunto quando a gente fala do humano, da transformação. Se o franqueador não se transformar e ele não colocar isso no seu negócio, nada vai acontecer. Porque não é nenhuma questão de ele ser o líder maior, porque eu acho, gente, que hoje a gente tem que repensar. O professor hoje, ele é a referência do saber? O franqueador é uma referência do saber hoje? Ele sabe tudo? Será? Não. Hoje, todos nós aqui temos um concorrente. Qual é o nosso maior concorrente? É a internet. Pergunta lá, o que é franquia? Como se faz uma circular de oferta de franquia? O que é um contrato de franquia? Não precisa conversar com o advogado. O Google te responde. Então, a referência do saber, também a gente está tendo uma grande transformação nisso. Que a referência do saber hoje, ela não é única. Então, quando eu falo de franquia, eu falo de know-how e eu falo de marca. Qual é a importância da minha marca hoje? Ela é relevante em que sentido? A partir do momento que eu faço que ela tenha sentido, como no fator humano, para quem está consumindo? Por que eu consumo, sei lá, por que eu gosto de consumir, sei lá, Nestlé? Porque a Nestlé é uma marca que eu acredito nela, eu acho que ela é uma marca que me dá segurança, que me dá conforto, etc. e tal. Como é que o franqueador vai conseguir trabalhar, né, nisso? E eu acho que é esse a grande questão. É o centro do poder, a participação do franqueado, a franqueza na relação, como lidar com o desconforto. Só existe uma forma de lidar com o desconforto, é conversando, é o diálogo, é a construção do diálogo, não tem jeito. Ninguém consegue conversar com desconforto, com top-down, com um grito. Por quê? Porque o combate não é a melhor forma de você responder o conflito. E a gente está numa época um pouco difícil. Como a própria Flávia falou, os ânimos estão aflorados, estão muito aflorados. A gente tem que ter um cuidado, habilidade para falar, habilidade para praticar a escuta ativa, né? Por quê? Solução, gente, não adianta mudar de nome, porque o dinheiro é um só. O dinheiro é um só, sai de um bolso e vai para o outro. Que nome que a gente vai dar? Vamos mudar. Não é royalties mais, é taxa de licenciamento. Não adianta, porque é o dinheiro que sai de um e vai para o bolso do outro. Então, como é que a gente consegue hoje fazer com que esse ecossistema do franchising seja ele mesmo se retroalimente? E aí eu acho que tem um campo muito grande ainda para trabalhar entre as marcas. Como nós, por exemplo, advogados, podemos ainda construir muitas coisas juntos, as marcas podem evoluir muito e trazer muito ganho para o franchising como instituto. Porque, realmente, se a gente for ficar, como a própria Andréa falou, negociação objetiva de grana, tem uma hora que não tem negociação, né? Acabou, não tem o que conversar. Aí as grandes alternativas então tá bom, então vamos fazer o seguinte, eu não vou te dar tanto suporte, então você vai me pagar menos royalties, mas sabe, o suporte agora com você, eu não vou te dar tantas visitas, ou vai ser só online, sei lá, eu vou ter que mudar a forma de te dar suporte para conseguir angariar aquele valor que é um valor abaixo do que eu ganhar. Mas aí, qual é a qualidade do relacionamento? Qual é a qualidade que a gente vai dar para o sistema? Então, gente, é tudo muito relativo. Eu acredito que, sim, a gente tem que pensar no franchising como um ecossistema. E como é que esse ecossistema se retroalimenta com pessoas que estão no mesmo nível. Ninguém sabe mais do que ninguém. Não tem mais a referência absoluta. Não tem. E hoje o know-how está aí. Ele é para ser aumentado, para ser discutido, vamos falar de negócio, mas vamos entender aonde principalmente o franqueador quer chegar, né? Qual é o novo sentido que ele quer dar para a sua marca? Porque parte, na verdade, dessa transformação dele, o negócio, porque eu acho que é assim, gente, hoje é o melhor do humano trazendo o melhor do negócio. Está muito correlacionado. Ninguém vai ter um negócio aqui evoluído se você não fizer a sua transformação. Como nós estamos fazendo, nós advogados, fazendo live. Advogado fazendo live não tem nada a ver. Mas é a forma que nos restou. A gente vai falar, vamos compartilhar conhecimento. Entendeu? Então, eu acho que é muito isso. Eu acho que a gente teve 3 meses, eu acho que a gente está se transformando, eu acho que a gente tem que buscar inspiração fora do franchising. Não é o setor de franchising que vai me dar inspiração, é ler outras coisas, é fazer outros cursos,
É tudo que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um montão de coisas que não tem nada a ver com franchising, mas me traz inspiração para eu poder auxiliar os meus clientes nesta reflexão. Porque hoje o nosso papel é muito de, entre aspas, psicólogo, de tentar também conversar com o cliente e falar, pô, mas espera um pouquinho, como eu estou fora, a gente às vezes está fora do caldeirão, a gente tem uma visão melhor e a gente consegue trazer novas ideias, luzes para a gente poder realmente encontrar qual será a melhor forma da gente sustentar financeiramente o meu sistema. No momento que eu não sei se o meu franqueado vai poder trabalhar, se não vai, se ele vai abrir, se ele vai fechar, quanto tempo ele vai ficar aberto, depois ele... Quer dizer, é uma loucura. Shopping abre, shopping fecha, franqueado trabalha, aí não trabalha, aí ele chama... Quer dizer, olha a confusão que a gente está. Então, eu acho que esse pensar junto, ele é muito mais profundo, gente. Eu acho que a gente tem que mergulhar mais. Maravilha, ótimas perguntas. Ninguém prometeu que a gente ia trazer todas as respostas, mas a gente prometeu que também íamos trazer grandes perguntas. E a Mel trouxe perguntas maravilhosas aí, mas eu gostei muito quando você começou, né, Mel? As decisões devem ser ágeis. Então a gente está falando de sobreviver. Então, a primeira coisa é como é que eu sobrevivo até amanhã, como é que eu sobrevivo até o mês que vem. E a segunda coisa é como que eu adapto o meu negócio, né, nesse momento diferente, né, que a gente nem sabe direito como que ele vai ficar. Gostei muito da sua franqueza quando você falou que o franqueador tem a palavra final, né? Eu acho que você foi, né, jogou a verdade na nossa cara, assim, e no final das contas são pessoas negociando com pessoas, então faz todo sentido. O curioso é, todo mundo quer a mesma coisa, né? Eu acho que a Andréa comentou ali no discurso dela que o grande objetivo acho que foi a Flávia, né, que o objetivo é tentar salvar o negócio. Ninguém quer ver uma loja fechar, nenhum franqueador quer. Todo mundo quer achar uma forma de tentar prorrogar a vida dele ali. Mas eu acho que para a gente, estamos chegando próximo ao final, nós não temos perguntas ainda do pessoal aqui. Eu quero devolver uma pergunta bastante objetiva. 3 minutinhos de resposta para cada uma. Passaram-se 3 meses, está todo mundo com água até aqui. Que caminhos de negociação a gente vê para retomar a cobrança do royalty? Posso falar? Pode. Bom, lá no escritório a gente está tendo alguns clientes estão renegociando os royalties com escalonamento para aqueles que já estão com algumas lojas, com alguns shoppings funcionando, então já estão pensando no sistema de escalonar os royalties do segundo semestre e tentando achar um cálculo matemático para que isso se comporte. Alguns já devem isenção até o final do ano, independentemente de quando vai voltar, né? Alguns transformaram o que era faturamento, transformaram num valor fixo, mas pelo menos um mínimo, porque eles querem ter uma garantia de que pelo menos aquilo eles vão receber. Então, quer dizer, cada franqueador, dependendo do segmento de mercado, está tentando buscar alguma alternativa em relação aos seus royalties. Mas sabe que uma coisa que eu queria colocar aqui, só para acabar a minha fala, é que, gente, se vocês forem pensar um pouco, a necessidade que nós temos, franqueador, franqueado, é sempre a mesma. O que difere é a forma que você vai atender essa necessidade. Então, por exemplo, todos nós temos a necessidade de segurança. Tem gente que acha que ter segurança é ter uma arma. E, por outro lado, tem pessoas que falam, Deus que me livre de ter uma arma. Eu não, eu tenho um guarda-costas. Ah, não, eu não. Imagina, eu para segurança eu tenho um carro blindado. Cada um vai encontrar uma forma de atender a sua necessidade. Mas é aquilo que você falou, Alê. Hoje todos têm a mesma necessidade. Todo mundo precisa faturar para que o sistema sobreviva. É isso. Muito legal. Flávio, Andréia, quem gostaria de contribuir? Tá desbloqueados os microfones, Mel? Então, eu posso começar. Surpreendentemente, ou felizmente, nenhuma franqueadora do nosso escritório é exclusivamente franqueadora, né? Então, naquilo que diz respeito aos royalties, simplesmente não está sendo cobrado. Não é momento de se pensar
nos royalties, agora onde não há caixa para fazer frente a essa necessidade, simplesmente porque a franqueadora está mais acolchoada, ela é uma empresa maior, ela tem um planejamento diferente do planejamento do franqueado. Então, a grande parceria que ela pode fazer nesse momento é não cobrar, não negociar e também não cobrar, ajudar o Franqueadora de franqueado produto, né, a Andréia? realmente... Oi? Franqueadora de produto, eu imagino, né? Não de serviço. De produto ou de fornecimento de material didático, né? De alguma forma, a franqueadora ela faz mais do que o serviço. E eu acho, pessoal, que quando a gente fala de disrupção do modelo, é um pouco com essa visão, não que alguém previsse a pandemia, mas realmente você ter como única fonte de renda, né, royalty, você realmente precisa ter uma rede com muita solidez. O que a gente percebeu é que a rede, às vezes, não é sólida. Né? A franqueadora mas os franqueados não se planejaram. Então, por isso que eu digo, surpreendentemente ou felizmente. Então, eu acho que é uma boa hora assim, de fazer a revisão disso. Mas eu queria chamar a atenção, só para fechar esse ponto, da necessidade dessa revisão, também porque agora, com essa decisão do STF de tributar o ISS sobre royalties, a gente realmente vai entrar no que o royalty remunera. Então, na linha do que a Mel falou, e a Flávia também já trouxe, se o royalty remunera aquilo que ele já fez em termos de posição de marca, em termos de propósito de negócio, e a gente sabe que ele também, e agora o tribunal reconheceu, que ele também remunera todo esse suporte, todo esse apoio, todo esse acolhimento, todas essas negociações que a franqueadora faz em prol da rede, quanto é que vale isso? Quanto é que, de fato, vale esse royalty? E aí eu acho que a gente consegue responder a pergunta por que a cobrança do royalty é importante. Porque falar só que o royalty remunera a marca, ou o know-how, ou o suporte, até agora ficou nesse etéreo, bom, então eu não vou pagar o royalty porque agora eu não tenho faturamento, esquecendo que continua com a marca na unidade, continua vendendo online com base na marca, na posição de marketing que ela tem e no suporte que a franqueadora está dando em back-office, mas ela não consegue, né, valorizar o royalty. E, de fato, a primeira coisa que a unidade deixa de pagar é o royalty. O royalty tem valor e ele é importante justamente para manter essa consistência do trabalho, do serviço, da marca e do marketing. Então, nunca foi tão importante a franqueadora comunicar bem isso, estar próximo dos seus franqueados, fazendo valer esse suporte. Então, por isso que eu digo que o melhor que ela pôde fazer nessa hora é ir para a linha de frente do franqueado, né? E ajudá-lo a voltar, a retomar o seu negócio, o seu faturamento dentro de um modelo sustentável, que é o que vai acontecer a partir de agora. Maravilha, muito obrigado, Andréia. Flávia, como que você imagina retomar a cobrança de royalty depois de 3 meses, sendo que está todo mundo com água até o pescoço? Pois é, e ao contrário da Déia, eu tenho clientes também da área de serviços e que não tem necessariamente essa válvula de escape, né? Ou essa segurança de outros negócios. É uma pergunta de 1 milhão, né? De novo, eu volto a reforçar que realmente os franqueadores, eles vão ter que sim ter uma habilidade para demonstrar a importância deles receberem esses royalties, a relevância do royalty para
para a sobrevivência de todo um sistema, mas isso não pode ser, de novo, você buscar amparo unicamente no contrato. Isso vai ter que ser algo nem negociado, que eu queria dizer, mas conversado, porque assim, senão a gente vai criar um ciclo vicioso que pode ser muito problemático para o franchising. Eu acho que o que eu tenho recomendado é que, sim, busquem outras alternativas de recebimento de pagamento. Por exemplo, as franquias de serviço, elas podem olhar com atenção a possibilidade de fazer licenciamentos de suas marcas para produtos, porque isso, claro, observando o que se diz nos contratos de franquia, mas licenciamento para terceiros. Então, eu sou uma franquia de um segmento específico em que eu ainda não venda produtos, mas preste serviços, e eu procuro parceiros que fabriquem produtos para o meu serviço, ainda que sejam, por exemplo, insumos, e coloco a minha marca. Será que tem alguma chance de negócio? Porque muitas vezes tem. E nos casos de licenciamento de produtos, por exemplo, você, franqueador, não vai precisar montar uma fábrica, você não vai precisar você não vai criar uma complexidade muito grande na sua operação, porque, na realidade, você vai contratar com um terceiro que já tem a fábrica, que possa fazer a venda, e você vai controlar a qualidade, né? Você tem o direito, como licenciante, de controlar a qualidade de produto, fazer lá a inspeção daqueles produtos e pensar em como isso, eventualmente, mais para frente, poderia até ser incorporado para a rede de franquia, porque eu acho que é um momento também de se fazer alguns testes, né? Franquias de serviço, a dificuldade é porque, muitas vezes, o franqueado, para vender produto, vai mudar o objeto social, porque a tributação é diferente, mas é o momento de, sim, se pensar na possibilidade de se fazer licenciamentos de fora, por exemplo, que é uma forma meio barata de você pulverizar a marca sem precisar criar um arcabouço assim, estrutural muito, muito pesado, porque você transfere isso para um fabricante, para um distribuidor, por exemplo. Então, assim, na área de serviços... Pode falar. Desculpa. Você transfere o ônus dessa remuneração da franqueadora unicamente em cima do franqueado. É isso que eu acho que a gente precisa olhar. Porque, né? assim, a gente não pode impor também o contrato. Né, licencie seus produtos, e, se for o caso, que bote o franqueado para vender esses produtos licenciados na sua região. Né? Eu acho que precisa alavancar novas ideias para fazer a roda girar de uma forma não convencional, porque convencionalmente a gente está fadado a falar mais do mesmo. A gente é a multicanalidade que o próprio Boticário fez quando deu a oportunidade do franqueado fazer promoção por promotora de venda para vender porta a porta. Acho que é isso. E é isso mesmo. As ideias tem. Agora, é que nós, na verdade, né, isso, né, o jurídico, na verdade, a gente pode até discutir, mas é um exercício que o próprio franqueador tem que fazer, de como usar os canais, de como não criar canibalização nos canais, como fazer com que o franqueado participe dos canais de forma que aquilo traga. Olha, gente, uma coisa que o Robson sempre falou para mim, né? O Robson Shiba, que é uma pessoa que eu tenho muitas saudades dele, muitas. Ele falava assim para mim, que ele acordava e dormia todo dia pensando como fazer o franqueado dele faturar mais. Isso aí. Esse era o lema, era o mantra, sabe o mantra? Então, eu acho que é nessa linha mesmo. E saber que os contratos de franquia muitas vezes permitem que o franqueador faça isso, entendeu? Eu acho que o jurídico ele não vai ser um entrave para vocês. Na realidade, a ideia também é mostrar que o jurídico ele pode ser um ótimo parceiro de negócio para identificar dentro das oportunidades comerciais a viabilização jurídica. A intenção não é criar entraves, mas é você mapear as oportunidades e os riscos e avaliar se faz ou não sentido assumir aquele risco, porque muitas vezes é ok assumir um risco jurídico, que você tenha ele mapeado e você tenha ele contingenciado, né? É isso aí.
Maravilha, pessoal. A discussão, eu estou com vontade de fazer mais uma pergunta, mas a gente vai ficar mais uma hora conversando aqui. A gente se programou para ficar dentro de uma hora. O tempo voou. Não tivemos novas perguntas, mas eu acho que talvez a gente pudesse falar os nossos e-mails. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer por e-mail, a gente pode tentar responder. Quer comentar, quer falar o teu e-mail? Vamos por ordem alfabética. Andréia, fala o teu e-mail, por gentileza. O meu e-mail é andrea@aoadvogados.adv.br. Legal. Flávia? O meu é Flávia, desculpa, F Amaral, eu estava com outro na cabeça, F Amaral, @chiarotino. Eu vou soletrar CHIROTTINO.com.br. Legal. Melita? Que fala Chiarotino. Tá. O meu é melita, com TH, @novoaprado.com.br. Maravilha. Bom, eu queria dizer que eu achei incrível, alto nível. Vocês, como advogadas, deviam trabalhar em marketing, porque vocês foram disruptivas, trouxeram novas ideias, puseram o pessoal para pensar. Todo mundo sabe que tem coisas que são fáceis, tem coisas que não são, mas pelo menos a gente provocou. Eu acho que é o máximo que a gente pode fazer aqui, é trazer ideias novas, deixar as pessoas, né, preocupadas e pensando assim, bom, tem saída, né? Todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo quer o sucesso da sua rede e o nosso trabalho, né, o empreendedor sabe que o único jeito dele é lutar. Ele acorda sabendo que ele tem que lutar, ele dorme sabendo que ele tem que lutar e o mais importante é o seguinte, nenhum negócio falha enquanto ele está em operação. Enquanto você conseguir resistir nesse momento, enquanto você conseguir buscar saída, enquanto você, né, conseguir oxigenar e ganhar tempo para se adaptar ao momento que a gente está vivendo, você não falhou, você está lutando e a gente tem certeza que o franchising vai dar a volta por cima. O franchising é muito forte, a gente está unido e junto a gente vai conseguir olhar lá na frente e falar, olha, foi punk, mas a gente se virou, vamos contar agora como. Então é isso, pessoal. Um beijo enorme, Marcelo agradecendo aqui pelo evento, a Flávia Lopes dizendo que foi excelente, a Ana Carolina Iós dizendo que foi muito bom, a Thaís dizendo que estão todas de parabéns, o assunto é espinhudo e vocês mandaram super bem. E é isso aí, pessoal. Em breve divulgaremos um novo tema sobre as especialistas, o que as especialistas vão conversar em breve, sempre com muita elegância, sempre com muito dinamismo, trazendo casos do mercado e discutindo o assunto ali em altíssimo nível. Honra participar dessa turma aqui. Muito obrigado, pessoal.